Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um culto da nossa Igreja Presbiteriana Getsemane. Antes de começarmos, temos alguns breves avisos. O nosso culto presencial está suspenso. No entanto, continuamos tendo o nosso culto virtual através do YouTube, todo domingo, às 7 horas da noite. Também temos as nossas reuniões de oração, toda segunda e quarta-feira, na segunda-feira às 2h30 da tarde e na quarta-feira às 7h30 da noite, através do aplicativo Zoom. Continuamos tendo também nossa escola bíblica dominical sendo virtual, com os adultos e adolescentes tendo suas aulas através do Zoom, e a escola bíblica infantil acontecendo no YouTube todo domingo às 9h30 da manhã. Se você deseja contribuir com a igreja através de dízimos e ofertas, você pode fazer sua transferência bancária ou Pix através do CNPJ e dos dados que estão aqui embaixo descritos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e vamos então adorar o nome do nosso Senhor. Olá, irmãos, graça e paz. Quero deixar com vocês uma declaração de amor. Uma declaração de amor ao nosso Deus. Que você possa declarar o seu amor para Ele, que é um amor, tem que ser um amor incondicional. Eu falo tem que ser no sentido que, assim, que Ele é o único, né? Ele é o único capaz de despertar esse amor tão profundo, tão forte, tão intenso. Ele tem que ser o único na sua vida. Ele tem que ser o único e verdadeiro amor. Ele tem que ser o primeiro e o último amor da sua vida. Feche os seus olhos nesse momento. Declara junto comigo todo esse amor que você sente pelo nosso Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Novamente. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, Jesus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Receba o nosso amor, ó Deus. Receba a nossa declaração, ó Pai. Que nós possamos, Pai, declarar diariamente, ó Pai. Que somos gratos, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu poder, ó Pai. Que somos gratos, ó Pai, por ser chamados de filhos, ó Pai. E que nós te amamos, ó Pai. Fala conosco nesta noite, ó Pai, através dos louvores, através das mensagens, ó Pai. Que nós possamos crescer, ó Pai. Que nós possamos crescer diante de Ti, ó Pai. E diminuir, ó Pai, por nós mesmos, ó Pai. Declaramos, Pai, a nossa total, Pai, submissão ao Senhor. Seja feita, Pai, a Tua vontade na nossa vida, Pai. Amém.
até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, sim, é céu fluir, perdão aqui na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Muito longe eu vi outrora o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, sim, é céu fluir, perdão aqui na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Bem pouco importa eu habitar em alto monte à beira-mar, em casa ou gruta, bom ou ruim, é céu ali com Cristo em mim. Oh, aleluia, sim, é céu fluir, perdão aqui na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos. Amém? Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor nessa noite, nesse fim de semana tão atribulado que temos passado. Quero lembrar com vocês do Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E lembrar também que, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Lembremos desse salmo e louvemos ao Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Tudo que Ele faz coopera para o bem daqueles que o amam. Amém? Louve conosco. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle Tu estás, no controle Tu estás, no controle Tu estás, no controle Tu estás. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle Tu estás, no controle Tu estás, no controle Tu estás, no controle Tu estás. Fazes tudo cooperar
plano soberano tens e conheces quem eu sou. E criaste o que sou. E me amas como sou. E me amas como sou. Pois no controle tu estás. 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 Controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Amém. Glórias ao nome do Senhor, que está no controle de todas as coisas. Ele sabe que vivemos em dias de desespero, dias de incerteza, dias em que não sabemos e não conseguimos planejar o amanhã, mas nós sabemos e nós cremos no Teu Filho Jesus. Nós cremos que o Espírito Santo habita conosco, e nós cremos que Deus Pai Todo-Poderoso tem um plano e é soberano sobre todas as coisas. Você crê? Eu te convido a crer conosco. Crê que Ele não nos deixa desamparado. Crê que Ele ainda hoje opera milagres, Ele ainda hoje opera milagres nas nossas vidas, seja de forma sobrenatural aos olhos humanos, seja na forma sobrenatural com que nós ganhamos vida através do perdão que Ele nos dá. Nós cremos em Cristo. Amém? Amém. Nestes dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor vem
venceu e que a igreja viva esse amor veio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Veio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte em ti venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará. Ó Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque sabemos, ó Deus, que passamos por dias difíceis e turbulentos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor renova suas misericórdias sobre nós a cada manhã. E essa é a causa de não sermos consumidos, ó Deus, pois suas misericórdias não têm fim. Nós te agradecemos, ó Pai, e pedimos, ó Deus, que o Senhor renove as nossas forças, ó Deus, a cada dia difícil que temos vivido, Senhor. Que o Senhor renove a nossa esperança, que o Senhor renove, ó Deus, a nossa crença em Ti, Senhor, a nossa fé no Senhor e não nos homens, ó Deus. Nos ajuda, ó Pai, ajuda também, ó Deus, aqueles que estão em posições de poder, ó Deus, a desempenhar os seus papéis, Senhor Deus, para que o Teu povo fique livre, ó Deus, da aflição, fique livre da morte, fique livre do medo, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, e renova as nossas forças, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus. Amém. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, e nunca irá deixar Deus Senhor. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperar no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, e nunca irá deixar ser
continua reinando. Nós precisamos do Senhor, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, renove as nossas forças, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, ouça o clamor do teu povo, ó Deus. O Senhor é o Deus consolador. O Senhor é o Deus que renova, Pai, as forças de quem está cansado, Pai. Nós estamos, ó Deus, exaustos, ó Deus, de tanta tristeza, ó Pai, de ver queridos, ó Pai, sofrendo, ó Deus, morrendo, ó Pai, Senhor, morrendo da doença, morrendo de fome. Paizinho, ouça o nosso clamor, ó Deus, como igreja, nós pedimos ao Senhor, interceda por nós, intervenha, ó Deus, na nossa nação, ó Deus, no nosso país, nesse mundo, ó Deus, que necessita tanto, Pai, da tua intervenção, ó Deus. Paizinho, nós agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor. O Senhor tem cuidado da nossa igreja, o Senhor tem cuidado, Pai, do teu povo. Mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue, ó Deus, olhando por nós, ó Pai, que o Senhor venha, ó Deus, e restaure, Pai, restaure a nossa nação, ó Deus. Em nome de Jesus nós pedimos, oramos a Ti, Pai, e já agradecemos, ó Deus. Eu venho pedir agora a você que está aí, junto conosco, cantando conosco, entoando louvores ao Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória, de todo louvor. Que nós agora, como igreja, unidos, num só corpo, nós possamos ter um tempo de clamor ao Senhor, pela nossa nação, pelas pessoas que estão sofrendo dessa doença, para que o Senhor venha nos livrar, para que o Senhor venha restaurar o teu povo. E eu peço a você aí, aonde você estiver, que da maneira que você estiver aí, que você ore agora, enquanto nós vamos cantar esse último cântico, que você interceda aí pelo povo do Senhor, pelo nosso país, pelo mundo, que necessita tanto da intervenção do Senhor. Amém? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome os seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei
pessoas venham a te conhecer e saibam que a tua mão nos livrou, ó Pai. Obrigada, Senhor, por tudo, Pai. Obrigada que ouve o clamor do teu povo, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Que o nosso louvor chegue ao coração do nosso Deus. Que a nossa oração chegue a Ele. E que possamos fazer assim como o texto fala, vigiai e orai. Que além das nossas orações, nós estejamos fazendo a nossa parte. Não se aglomere sem necessidade. Não vá à casa de pessoas que você não tem tido contato sem necessidade. Use máscara sempre ao sair. Não custa nada você usar uma máscara enquanto você está saindo, ao encontrar com outras pessoas. Evite de se aglomerar. Evite de se encontrar em lugares com muita gente. Evite sair. Se você puder, se você trabalha, tome cuidado redobrado, privilegie os comércios locais, peça as coisas por delivery, não dê espaço para que esse vírus entre nas nossas casas e atinja as nossas famílias. Cuidado com notícias falsas, cuidado com notícias de tratamento precoce. A melhor prevenção é o cuidado que temos e a vacina que está chegando. Seja cuidadoso, preze pela sua saúde, preze pela vida. Glórias ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Amém. Deus abençoe. Olá, meus irmãos, eu saúdo vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos passando dias difíceis, estamos nas nossas casas. Neste final de semana, aqui na nossa cidade de Botucatu, em lockdown, não podemos sair, dá um sentimento de prisão, na verdade, mas devido aí à pandemia, ao agravamento aí da situação, né, muitas vezes a falta de conscientização da população, e estamos assim, né? As pessoas têm dito, é o que temos para hoje. Mas o que temos para hoje também é a palavra do Senhor, né, que nos corrige, que nos abençoa. E eu peço licença a você, porque esta mensagem você vai perceber que eu estou lendo, na verdade eu estou lendo aqui o meu rascunho, as minhas anotações. Eu tenho à minha frente um texto muito difícil, um texto no Antigo Testamento, o profeta Amós, praticamente 760 anos antes de Cristo. Um texto difícil no sentido da nossa aceitação, porque ele mostra que o Senhor, ele é criterioso, né, na aceitação da adoração que o seu povo entrega. A gente percebe através desse texto que em tempos de paz, né, a igreja ela tende, de forma geral, a relaxar um pouco no serviço de adoração, e não apenas falando de parte musical, de parte de pregação, ou seja, do culto em si, mas da vida, né? E aí Deus levanta homens em momentos onde ele se sente entristecido por conta da falta da genuína adoração, e homens simples como o profeta Amós, que era boiadeiro, cuidava de gado, cuidava de boi, né? Não era de família de linhagem profética nem sacerdotal, mas Deus o chama e o incomoda para que Israel, seu povo, pudesse repensar a sua vida. Leia comigo Amós, capítulo 5, versos 21 até verso de número 27. O texto diz assim: Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentastes-me, vós, sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levastes Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Como é um texto muito difícil, eu vou fazer uso aqui da leitura da paráfrase do texto bíblico chamado A Mensagem. O que é uma paráfrase? É uma interpretação ou uma tradução onde o autor ele procura seguir mais o sentido do texto do que a sua letra, né? Então essa paráfrase escrita por Eugene Peterson, considerado pastor dos pastores, falecido há poucos anos,
chamada A Mensagem. Nesta paráfrase, Peterson traduz assim esse texto da seguinte forma: não suporto os encontros religiosos de vocês. Estou cheio dos seus congressos e convenções. Não me interessam seus projetos religiosos, seus lemas e alvos presunçosos. Estou enjoado, enojado das suas estratégias para levantar fundos, das suas táticas de relações públicas e criação da própria imagem. Não suporto mais sua barulhenta música de culto ao ego. Quando foi a última vez que vocês cantaram para mim? Alguém aí sabe o que eu quero? Eu quero justiça, um mar de justiça. Eu quero integridade, rios de integridade. É isso que eu quero, isso é tudo o que eu quero. Vocês, família de Israel, me adoraram fielmente durante 40 anos no deserto, apresentando os sacrifícios e ofertas que exigi? Como foi que se rebaixaram a carregar por aí estátuas dos seus pretensos governantes, transportando imagens baratas de todos os deuses estrelas para lá e para cá? Já que vocês gostam tanto deles, podem levá-los com vocês quando eu os expulsar para o exílio além de Damasco. É a mensagem do Eterno, do Senhor dos Exércitos de Anjos. É interessante que quando a gente olha para esse livro do profeta Amós e você procura um pouco mais de informação para trazer luz, nós temos, por exemplo, qual o propósito do livro? Revelar a seriedade do julgamento divino por causa da infidelidade pactual de Israel e de Judá, e declarar esperança de grande restauração depois do exílio que estava se aproximando. É um livro escrito aproximadamente 760 a 750 a.C., e algumas verdades fundamentais que o texto nos dá. Assim como as nações gentias seriam julgadas pela sua pecaminosidade, Israel e Judá, o povo de Deus, seriam julgados pelos seus pecados, e isso através da agressão do povo assírio. Uma outra verdade é que o pleito de Deus contra Israel era inegável e a causa de muitos problemas para Israel, tanto na natureza quanto na guerra. Outra verdade que as visões de futuro de Amós confirmaram que Samaria seria destruída pela agressão assíria. E embora Israel e Judá fossem julgadas juntamente com as outras nações, após o exílio elas seriam exaltadas acima dos seus vizinhos. Para entender um pouco do contexto do livro, Amós então é escrito em um momento onde o povo de Deus vivenciava uma certa paz. A maioria dos intérpretes afirma que os oráculos, ou seja, que as profecias contidas no livro haviam sido entregues na década de 760 a 750 a.C., quando do reinado de Jeroboão II, em Israel. Um tempo de tranquilidade, um tempo onde a economia local estava, de certa forma, fortalecida. O rei havia restaurado fronteiras de Israel de acordo com profecias de Jonas, que a gente tem depois, se você quiser, leia lá 2 Reis 14, 25. E pastor Eugene Peterson, que escreve esta paráfrase, a mensagem, comentando sobre a situação de Israel, ele diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte, que no tempo de Amós, texto que nós estamos estudando, a economia estava em alta. Olha o que Peterson diz: os mais capazes e com boas relações estavam muito ricos. Perceba aí como ele pinta a sociedade de Israel. Eles contratavam advogados para fraudar pequenos fazendeiros e adquirir as suas terras. Eles construíram mansões e viviam fazendo festa. Os ricos tornaram-se muito ricos, enquanto as pessoas comuns se tornavam escravos e trabalhadores explorados. Os ricos davam sim glórias a Deus, gastando sem limites nos santuários para agradecer a Deus e aos seus outros deuses por tê-los abençoado. Amós, então, avisou-os de que Deus iria esfacelar o país por causa da injustiça social que eles promoviam. Perceba que o povo de Deus buscava adorar a Deus, ao mesmo tempo que adorava a outros deuses. E Deus chama Amós para dizer assim: eu vou esfacelar o povo, para que eles aprendam que eu não divido a minha glória com ninguém. Israel, nesse momento, nesse período, ele não estava enfrentando nenhuma ameaça séria.
e alguns outros vão dizer que nesse período, e talvez abrindo um pouco mais aí, cerca de 40 anos, essa realidade de uma certa tranquilidade era presente no povo. Sabe o que a gente pode entender até aqui? Uma coisa muito simples. Em períodos em que o povo de Deus não sofre perseguição, não é confrontado, a tendência é relaxar a qualidade da adoração ao Senhor. Daí, uma grande pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos. Em momentos de paz, em momentos de ausência de grandes dificuldades, o povo de Deus influencia o mundo ou é influenciado por ele? É interessante que a gente está passando um dia, um momento de pandemia, um momento onde muitas pessoas estão se lembrando de Deus. Mas volte um ano atrás, e analise a vida para ver se como igreja nós somos uma igreja perseguida. Existe sim uma perseguição velada, no sentido das pessoas desacreditarem a mensagem do Evangelho e chamar aqueles que seguem Jesus de antiquados talvez. Mas reflita comigo, você aqui no Brasil tem passado momentos de grande aflição por ser cristão? Aí vem a pandemia e aí a gente está sofrendo por causa da pandemia. Mas mesmo na pandemia, a qualidade da nossa adoração a Deus, ela tem melhorado? É interessante que Amós ele vivencia isso, e o que ele faz? Ele desafia vigorosamente a idolatria, e a injustiça social que estava sendo vivenciada ali por Israel. Declarando o quê? Que esse sincretismo, ou seja, essa mistura de Deus com outros deuses, mistura de religiões, ela não agradava a Deus. Tem gente que ao mesmo tempo gosta do Evangelho, mas também gosta do Espiritismo e também gosta talvez de religiões afro, e acha que tudo é válido. Isso é sincretismo, isso é uma mistura. E é uma mistura onde a gente começa a considerar assim, eu não posso dizer que a minha religião, ou seja, o cristianismo, que eu nem gosto de chamar de religião, é a única verdade. Não, porque todo mundo tem a sua razão, todo mundo tem oportunidade, todo mundo tem o direito de escolher a sua religião. Mas o cristianismo ele tem um aspecto, ele é único, ele não abre oportunidade para a gente entender outros deuses. Ele se mostra de fato como o único caminho, porque ele apresenta Jesus, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O cristianismo é exclusivista. Interessante que Amós ele mostra também dentro do seu texto, do seu livro, que Deus ele não aceita dividir a sua glória, ele não aceita com que o povo entenda que a criação é um outro Deus. E eu vou colocar alguns versos para a gente perceber isso. Por exemplo, em 4:13, porque é Ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Veja como Amós está dizendo que é Deus quem assume para ele a autoria da criação. Ele não vai dividir glória, ele não vai permitir com que o seu povo entenda que a criação, as pessoas chamam a mãe natureza não é um Deus. E a gente não pode agir como se ela fosse. Olha o verso 5, o capítulo 5, verso 8. Procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Ele é quem é o Criador de todas as coisas, das estrelas, da terra, da água, do mar, tudo. Capítulo 9, versos 5 e 6. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo, e abaixará como o rio do Egito. Verso 6. Deus é o que edifica suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Então, com base neste texto que nós lemos, nós podemos observar algumas lições. Em primeiro lugar, a gente pode observar o que Deus rejeita em Israel, nos versos 21 até o verso 24 do capítulo 5. O que Deus rejeita em Israel? Em primeiro lugar, ele rejeita as festas de Israel.
Olha lá, né? Então, que você entenda que neste momento Israel vivia uma certa tranquilidade. As outras economias estavam abaladas e a economia de Israel estava um pouco melhor. Então o povo gozava daquele sentimento de paz, de que, olha, nem precisamos de Deus. Se Ele não atrapalhar, Ele já está ajudando. Vamos vivendo aqui, vamos fazendo os nossos negócios, vamos multiplicando a nossa riqueza, vamos explorando o povo aqui. Afinal de contas, injustiça social faz parte, né? Quem é que está longe disso, né? Um pouquinho de corrupção aqui, um pouquinho de corrupção ali, né? E esse povo é o povo que estava adorando a Deus. E aí essa lição, o que Deus rejeita em Israel, em primeiro lugar, veja o verso 21. Deus rejeita as festas. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Não é tão óbvia que a ligação de causa e efeito entre a adoração do povo e o dia do Senhor. Embora isso fique implícito na conclusão no verso 27. Olha o verso 27. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. As vossas festas e as vossas assembleias. Aqui, né, no verso 21. Ambos aqui descrevem tradições dentro de Israel, que ofereciam e estavam oferecendo ao povo falsas esperanças. Eles acreditavam, Israel ali naquele momento acreditava que as suas festas, os seus sacrifícios e os seus cânticos de louvor seriam aceitos por Deus, e que Deus responderia como? Derramando bênçãos sobre a nação. É interessante que a gente olha nos versos 21 e versos 23, verbos na primeira pessoa, aborreço, desprezo, não tenho nenhum prazer. Ou seja, esses versos trazem uma renúncia poderosa das expressões mais importantes do povo e do amor e devoção a Deus. Em termos ásperos e diretos, Deus ele anuncia, olha, em relação às festas de vocês, eu aborreço, eu desprezo, eu não tenho nenhum prazer. E por que Deus tem esse posicionamento? Fica claro, por causa da indiferença do povo em relação à qualidade da adoração, por causa da hipocrisia, por causa da iniquidade, do pecado, que já havia sendo tratado como um método de vida, como um modelo de vida no meio do povo do Senhor. O aborrecimento profundo de Deus é dirigido então contra esse povo que estava vivendo como um povo arrogante, povo que praticava iniquidade. Vamos pegar outros textos do Antigo Testamento para a gente perceber como que Deus se posiciona em relação àqueles que cometem pecados e iniquidades. Olha lá, Salmo 5, versos 5 e 6. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Ainda Salmo 45, verso 7. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E ainda o profeta Amós, no capítulo 6, verso 8. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor, o Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. São palavras difíceis, essa declaração está cheia de um sentimento intenso, uma carga emocional por trás de uma palavra, como a palavra aborreço. Desprezar é também igualmente intenso, pois contém imagens de repúdio e de rejeição divina. Esses termos aqui, meus irmãos, eles transmitem mais do que uma disposição mental e incluem atividades que se expressam de formas destrutivas. Quando Deus diz, não me agradarei, é uma expressão que contraria a reação do adorador. Ninguém que adora a Deus espera receber essa resposta dele, não é verdade? Você gostaria de estar lá louvando a Deus e receber do Senhor essa palavra, eu não me agrado do louvor que você está me oferecendo? Amós, ele mostra então que os adoradores estavam ali vivendo uma expectativa falsa, achando que Deus ia receber de braços abertos, com um sorriso nos lábios, a sua adoração. Deus não se agrada dos rituais de Israel nesse momento. É interessante que quando a gente lê o começo de Isaías, lá no capítulo 1, versos 10 a 17, Isaías traz um texto bastante parecido. São palavras que surgem em Isaías e em Amós de experiências próprias, cada um dos profetas com a compaixão de Deus. Deus rejeita, meus irmãos, os aspectos então da adoração do povo por conta
da falta de observância da vontade divina para suas vidas. E aí eu e você, nós precisamos refletir assim, será que o estilo de vida que eu tenho é um estilo de vida que proporciona que no momento em que eu estou adorando a Deus, Deus se alegra da minha adoração? É interessante que aqui no verso 21, Amós, ele repreende o povo não por celebrar festas, ele condena as festas que eles comemoravam. Por quê? Porque eles estavam oferecendo algo a Deus mentiroso, algo a Deus, uma adoração desvinculada, né, da adoração, das atitudes do dia a dia. Deus rejeita então, desta forma, aqui no verso 21, as festas de Israel. Mas quando a gente olha para o verso 22, você percebe outra coisa que Deus rejeita. Ele rejeita os sacrifícios de Israel. Olha lá verso 22. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, e nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Ainda que alguns pensem que novos sacrifícios ou sacrifícios em maior quantidade iriam fazer diferença, não era o caso aqui. Deus está dizendo: eu não me agrado dos sacrifícios de você, né, Israel. O holocausto era oferecido a Deus. É possível, meus irmãos, que o termo aqui, oferta de manjares, fosse abrangente e incluísse qualquer dádiva entregue a Deus. Mas ao listar vários tipos diferentes e específico de sacrifício, o que Amós sugere? Ele tinha em mente a oferta de grãos. Também eram de aroma agradável ao Senhor, conforme Levítico. Amós aqui, ele anuncia categoricamente que, por conta da falta de vida com Deus no dia a dia, os sacrifícios que Israel estava oferecendo não teriam o resultado pretendido, não seriam aceitos. Deus não irá sequer olhar para eles. Então olha só que a gente precisa entender, né? A preocupação tem que ser de oferecer sacrifícios a Deus, hoje ainda assim, né? Não através do sangue de animais, né? Jesus, ele é o próprio sacrifício, o sacrifício divino. Mas a gente precisa ter o sacrifício da nossa obediência, do nosso serviço ao Senhor, né? E é isso que a gente precisa ver. É uma reação que traz ao povo ali neste momento uma certa tristeza, mas também essa reflexão, né? Nós precisamos mudar, é isso que o povo deveria entender. E no verso 23 ainda, um terceiro aspecto daquilo que Deus rejeita em Israel. Deus rejeita o louvor de Israel. Deus rejeita as festas, os sacrifícios e o louvor. Os cânticos e músicas que enchiam o ar das festas e dos cultos regulares no templo são descritos como barulho. Olha só, 1 Crônicas 15, do 16 ao 24, e também no capítulo 25, indicam que a música era usada em Israel desde os tempos de Davi, e que vários salmos, nós sabemos, como o Salmo 96, começam com frases como: cantai ao Senhor um cântico novo. As músicas e as melodias aqui neste contexto eram produzidas em harpa, né, também, mas eram ofensivas a Deus. Deus, ele diz que ele ficava ofendido em receber aquilo. Deus ordena então que eles parem. O verbo aqui é um verbo imperativo, é uma ordem: afasta de mim, indicando a certa urgência em que o povo tirasse aquelas músicas diante de Deus. Por causa da falta de santidade na vida do povo, Deus rejeita em Israel as suas festas, Deus rejeita em Israel os seus sacrifícios e rejeita também a adoração. Agora, em segundo lugar, o que Deus aceita? A gente vê do verso 24 ao 27. Amós, ele está dizendo então o que Deus não estava aceitando em Israel, mas o que Deus de fato queria, né? No verso 24 fica claro para nós o que Deus quer, o que Deus aceita: justiça. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Nos versículos anteriores, então, como nós falamos, Deus rejeita a adoração no templo como uma forma de comunicação entre ele e o povo. Agora ele abre a porta para a verdadeira adoração na sua presença. A forma imperativa aqui do verbo, né, corra o juízo como as águas, corra a justiça como o ribeiro perene. É uma admoestação que Deus está fazendo, uma mudança no enfoque central da adoração do povo, deixando a realização do ritual e passando a buscar na vida justiça,
né, e retidão. Isso deixa implícito aqui que o profeta rejeita qualquer tipo de adoração como sendo mal desnecessária. Significa simplesmente o quê? Que a justiça deve ocupar o lugar central na vida de todo aquele que deseja entrar na presença de Deus. Você quer louvar a Deus, então a justiça tem que fazer parte da nossa vida. Você quer oferecer sacrifícios, oferecer louvor e adoração a Deus, então nós temos que ser guardiães da justiça. Miqueias 6, do verso 6 até o verso 8, deixa isso claro também. O texto diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Aí ele responde que Deus quer. Ele te declarou, ao homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus espera. Se o relacionamento social e legal do povo, especialmente para com os pobres e fracos, não é coerente com as responsabilidades apresentadas na lei de Deus, então dificilmente o povo de Deus vai receber a aprovação de Deus. E a gente precisa entender isso aqui. Os versos 25 e 26 também mostram que o que Deus espera do povo é verdadeira, a presença da verdadeira adoração. Versos 25 e 26. Apresentastes-me, vós, sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levastes Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Amós ele começa aqui no verso 25 com uma pergunta onde ele espera uma resposta negativa. A pergunta faz referência à aceitação da adoração do povo durante os 40 anos, né, que ele fica no deserto. Alguns são de uma tradição que vão dizer que o povo foi aceito, que Deus aceitou então os sacrifícios que o povo fez no deserto, mas que ali não havia condição de fazer o sacrifício de animais, porque não existiam animais ali, né? Mas a questão não é nem essa. Amós está dizendo o seguinte, que Deus estava condenando o povo, porque o povo, né, vivia levando essa mistura de crenças entre Yahvé, o Deus de Israel, e outros deuses. Isso está no verso 26. Vocês levaram outros deuses, Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, vosso Deus estrela, deuses estrelas. Vocês estão fazendo essa mistura, e o que o Senhor ele espera uma adoração verdadeira do seu povo. Assim Amós deixa claro para nós o seguinte, ele pede ao povo, né, que se lembrasse do passado. Se por um lado aqueles 40 anos do deserto geram discussão no sentido de que, mas o povo ali estava sacrificando, o povo ali estava plantando, oferecendo grãos ao Senhor, mas o que Amós quer que Israel entendesse naquele momento é que Deus estava falando que o povo lá atrás, mesmo impedido muitas vezes de oferecer animais ao Senhor, ele oferecia a vida, ele oferecia a dependência, ele oferecia, né, obediência. E vocês precisam aprender com eles, mas vocês não têm feito isso. Vocês estão trazendo, misturando, né, a presença do Senhor à presença de deuses falsos, né? É uma referência aqui, essa falsa adoração. Olha lá o verso 26, referências a uma estrela que é o Deus de vocês, e as imagens são evidências indiscutíveis da falsa adoração, que tem características aqui astrológicas, uma vez que Quium, quem é Quium? É um excelente paralelo de um deus acádio, Cauane, né? O nome dado a Saturno é Sicute, é quase idêntico ao termo acádio Sacude, também chamado de Ninurta ou Ninibe, que também se refere a Saturno. Ao que parece, Amós está descrevendo um tipo de falsa adoração a Israel. Ele então acusa os israelitas de incluírem em seus cultos a adoração a falsos deuses. Olha lá no capítulo 8, verso 14. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan. Ao invés de oferecerem um coração amoroso e cheio de fiel obediência
como fizeram os ancestrais deles no deserto, o coração dessa atual geração é tão perverso que os sacrifícios são oferecidos a outros deuses. Em função disso, grandes esperanças e expectativas do povo são despedaçadas, porque Deus diz, eu não aceito. E o resultado disso vem para aquilo que está no verso 27. O resultado será o exílio. Por conta da falta de observação do povo na palavra, porque o povo ele tinha ali a lei de Moisés, que proibia, né, pecados, por exemplo, como o pecado de uma vida de iniquidade, né, pecados de profanação do nome do Senhor, pecados de idolatria, de ter outros deuses. Como o povo agora, como essa geração para a qual Amós é levantado a trazer essa palavra, não observa nada disso, Deus ele diz, o resultado vai ser o exílio. Olha lá verso 27, por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. A declaração de castigo aqui é anunciada, meus irmãos, em termos claros e diretos. Olha as palavras, vos desterrarei para além de Damasco. Elas não deixam dúvidas quanto àquilo que iria acontecer. Quem causa esse acontecimento, né, ao povo? O povo estava causando isso e ele seria então exilado. Não surpreende aqui que o profeta lamente pelo futuro. O povo não ia gozar de um grande dia de luz, mas ia sofrer a escuridão de uma derrota militar. Ainda dentro de Amós, olha o que ele diz por conta dessa posição, né, de adorar a Deus de qualquer forma. Capítulo 5, versos 18 a 20. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Depois dessa breve conclusão, Amós afirma a validade das palavras da sua profecia, semelhantes às de um juramento. Ele diz, Yahvé, cujo nome é o Deus dos exércitos. Não se trata de uma doxologia em forma de hino, né, mas de um refrão de encerramento idêntico, jurando enfaticamente que as palavras do profeta e o castigo descrito são certos. Então Amós, ele traz essa realidade. Amós, ele é levantado, um homem que não vinha de uma linhagem de sacerdotes, de uma família especial, de uma família abençoada, né, no sentido financeiro. Amós era um homem simples e ele fica quieto. Ele é um homem que observava atentamente o que estava acontecendo, mas ele fica quieto até o momento em que Deus diz, vai, levanta e traz essa mensagem ao meu povo. E aí ele abre a boca. E quando você lê o livro todo, você percebe que aqueles que estavam investidos de autoridade chegam a dizer, Amós, fica quieto, as palavras que você está dando aí, trazendo, não podem se cumprir, porque senão nós aqui, o povo do Senhor, nós seremos prejudicados. E ele diz assim, então já que você está falando isso, você vai ver o que vai acontecer com você e a pessoa morre. Leia Amós, você vai perceber. Amós está deixando bem claro para nós aqui que a gente precisa repensar, né, nesses momentos de pandemia, né, se nós adoramos a Deus da maneira correta, se nós o amamos por quem Ele é, ou se nós o buscamos por aquilo que Ele pode nos dar. À luz desse texto, para a gente encerrar, meus irmãos, nós devemos refletir seriamente, em primeiro lugar, na qualidade da nossa adoração. Você tem buscado a Deus? Você adora a Deus todos os dias da tua vida? Aí na sua casa, nesse momento onde você está tão dentro da sua casa, você adora a Deus aí? Outra coisa que nós precisamos refletir seriamente, nas prioridades que nós temos. As prioridades, a vida, aquilo que toma a nossa agenda, que toma o nosso tempo. São questões relacionadas ao Senhor, à sua glória, ao seu reino? Ou são apenas questões passageiras? Fico o dia inteiro aqui procurando desenvolver o meu trabalho e se eu tiver um tempinho eu busco a Deus. E uma certeza que eu gostaria de deixar para você nesse final. Tenha certeza de que Deus te ama e de que Ele quer te abençoar. E que essa convicção desse amor de Deus por nós faça com que aconteçam mudanças na nossa vida.
Mudanças no sentido de querermos, de buscarmos e de fato adorarmos ao Senhor por quem Ele é, por tudo aquilo que Ele já fez, por amor, por gratidão, e não pensando naquilo que Ele pode nos dar. Não vamos fazer como Israel nos tempos de Amós, em que, observando ali aquela certa tranquilidade, como o pastor Francis Chan diz, né? Aí o cristão abre a geladeira e vê assim, tem comida, ele olha o saldo no banco, fala assim, eu tenho uma provisão boa aqui, né? Então vamos gozar a vida, vamos, né, aproveitar a vida. É isso que estava acontecendo, né, no tempo de Amós. E Amós é levantado pelo Senhor para mostrar que Deus não aceita uma adoração feita de qualquer forma, de que Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém, porque Ele é o único Deus criador dos céus e da terra, o sustentador das nossas vidas e aquele que nos ama. E se você duvidar do amor do Senhor por conta das realidades, por conta da pandemia, por conta das dificuldades da vida, lembre de Jesus de braços abertos na cruz do Calvário, ali como seu substituto naquela cruz, morrendo a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos exorta a repensar a nossa vida como igreja, a repensar a nossa santidade, a repensar a qualidade da adoração na nossa vida. Que o Senhor nos faça entender, ó Pai, à luz do profeta Amós, a importância de sermos verdadeiros, íntegros, corretos diante do Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa quando falhamos, ó Pai, provavelmente iremos falhar ainda, mas que o Senhor continue derramando sobre nós graça e misericórdia e perdoando-nos, ó Pai, para que possamos, ó Pai, a cada dia repensar a nossa vida e oferecer o melhor que nós temos ao Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós, povo do Senhor, hoje, para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência